Eu ainda não vou retornar à exposição sequenciada no livro dos Salmos. Quero tratar com vocês ainda alguns outros assuntos antes de retornarmos à exposição sequencial naquele livro, que é um livro que com certeza tem sido maravilhoso na sua vida, tem trazido esperança a você, com certeza, assim como a exposição sequenciada em Apocalipse. É por isso que eu comecei a exposição ali também em Apocalipse e nos Salmos, com o intuito de que o teu coração seja fortalecido no Senhor, em uma vida de santidade, em uma vida de compromisso com o Senhor, enquanto eu e vocês olhamos para o futuro, para aquele grande dia em que Cristo virá nos resgatar. Nessa noite, então, eu quero fazer aqui uma exposição utilizando dois textos básicos da Escritura, que são dois textos que tratam especificamente da vida de Enoque. É por isso que nós vamos utilizar estes dois textos, então, e a exposição da vida de Enoque será feita com base, então, nestes dois textos, tá bom? Eu convido você que abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de Judas. Livro de Judas. O livro de Judas tem apenas um capítulo, tá bom? Então os versos 14 e 15 servem de base para essa exposição. Os nossos irmãos que estão chegando agora na transmissão, meu nome é Fabiano, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana em Araucária, e você está participando deste culto ao Senhor. Livro de Judas, capítulo 1, versos 14 e 15. Livro de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versos 14 e 15. E diz assim estes versos: Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Até aí. Agora eu peço que você vá comigo em Gênesis, no capítulo 5. Lá no primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 5. Versos 21 até 24, Gênesis 5, versos 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou ou o trasladou para si. Até aí é suficiente. Meus amados irmãos, eu quero pensar com vocês nessa noite a respeito do tema buscando uma vida de santidade. Santidade na Sagrada Escritura significa separado, separar alguma coisa, tirar do uso comum para um uso específico para Deus. Por exemplo, os elementos da Santa Ceia, nós tiramos do uso comum e os consagramos e os santificamos ao Senhor, e então distribuímos ao povo de Deus. Os elementos, então, são santos. Nós pensamos desta maneira a partir dos textos bíblicos, que vão nos mostrando duas formas bastante
específicas que Deus exige santidade. Uma é esta forma, tirando algumas coisas do seu uso comum e consagrando a Deus, então aquilo se tornou algo santo. A Escritura também no Antigo e no Novo Testamento chama o povo de Deus a mais dois tipos de separação. Primeiro, que este povo seja separado dos povos vizinhos, no sentido de separado das práticas errôneas deles, e se santifiquem para Deus, e se consagrem para Deus. Esta é mais uma forma. Uma segunda forma que a Escritura também tem, quando pensa em separação do comum, separação dos povos, é que sempre o povo esteja separado do pecado, esteja distante do pecado. O povo de Deus, então, é chamado a ser santo, separado para Deus, separado do pecado para uma vida com Deus. Agora, um dos maiores empecilhos para uma vida de santidade é a influência daqueles que estão à nossa volta, é a influência do mundo. Eu tenho falado um pouco sobre isso na exposição de Apocalipse 8 e Apocalipse 9, em que nosso Senhor Jesus Cristo vai mostrando uma progressão da maldade no mundo e automaticamente um esfriamento do amor da igreja, não é? O mal vai crescendo e a igreja vai esfriando. Isso acontece por conta dessa influência maligna do mundo. Então a influência das filosofias e do comportamento do mundo, das pessoas que não conhecem a Deus, é um grande empecilho para a igreja viver uma vida então de santidade. E hoje eu quero olhar então com vocês aí, a partir de Gênesis 5 e também de Judas 14 e 15, quero fazer aí uma integração entre um texto do Novo Testamento e um texto do Antigo Testamento, e mostrar para vocês, para mim também, de que maneira nós podemos andar em santidade em meio a uma cultura depravada, em meio a um povo que não ama a Deus, em meio a um povo que tem uma mentalidade anticristã. Então nós vamos fazer isso usando dois textos, um do Novo Testamento e um do Antigo Testamento. À medida que eu faço isso, eu quero que você perceba também, de forma bastante simples, a unidade que tem na Sagrada Escritura. O mesmo Deus que atuou no Antigo Testamento, atuou no Novo Testamento. E quando eu faço isso, uno dois textos, eu espero que você ame tanto os textos do Antigo Testamento quanto os textos do Novo Testamento, porque toda a palavra de Deus é inspirada e é para a nossa instrução. Tudo bem? Então esta também é uma das minhas expectativas aqui. Quando nós começamos a olhar para o estilo de vida que Enoque vivia, tanto usando Judas e usando Gênesis no capítulo 5, nós começamos a observar a respeito daqueles que estão à volta de Enoque, a respeito da sociedade à sua volta. E eu quero mostrar para vocês que a sociedade que estava à volta de Enoque não era muito diferente daqueles que estão à nossa volta. E quero fazer isso no intuito de mostrar para vocês, assim como Enoque viveu uma vida de santidade, é possível que eu e vocês também vivamos uma vida de santidade, tá bom? Por exemplo, em Gênesis, no capítulo, logo no comecinho, nós temos ali no capítulo 3, que Deus é acusado de injustiça por Caim. Deus vai sendo ali, Deus vem até Caim, cobra o sangue das mãos de Caim, Gênesis 3 e Gênesis 4, cobra o sangue do seu irmão Abel das mãos de Caim, e Caim então dá uma resposta bastante complicada para Deus naquele momento. Ele diz: olha, eu não sou guardador do meu irmão. Uma resposta desrespeitosa. Mas também em Gênesis 4:13, Caim vai dizer a Deus que aquilo que Deus está trazendo de punição sobre ele, sobre Caim, é maior do que o pecado dele merece.
Nas entrelinhas, Caim está acusando Deus de injusto. Muito comum nos nossos dias que as pessoas acusem o nosso Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de injusto, de ser um Deus injusto. É muito comum. Assim era nos dias de Enoque. Gênesis 4, verso 8, nos mostra aí, então, também o primeiro assassinato. Caim mata o seu irmão por algo banal, não é? Movido de inveja. E é algo também que nós presenciamos no nosso meio, na sociedade. As pessoas matando e morrendo por coisas fúteis, por coisas banais. Chega o assaltante, se você não entrega o seu celular, o seu relógio, ou sei lá mais o que, ele simplesmente mata você por algo fútil, banal. Quantas pessoas também têm morrido por conta de inveja, por conta de dinheiro e tantas outras coisas. Este é um tempo em que Enoque está vivendo, assassinato por coisa fútil. Nós temos também em Gênesis 4, 23, a história de um homem muito interessante. Mas é um homem maldoso, seu nome é Lameque. E Lameque é um serial killer. Lameque é um matador em série. Lameque, Gênesis 4, 23. Mostra que Lameque matou duas pessoas. Um homem que o feriu e depois um jovem que pisou nele, ou que esbarrou nele. E ele vai e mata os dois então. Também em Gênesis 4:18 mostra que nos dias de Enoque era comum a poligamia e o adultério. Gênesis 4:18. Este é um pouco do tempo de que Enoque está vivendo, e nada muito diferente daquilo que nós vivemos nos nossos dias. Poligamia, adultério. Os homens e as mulheres acham que é normal ter 3, 4, 5 homens. Os homens acham que é normal ter 3, 2, 4, 5, 10 mulheres. Poligamia, adultério. Agora, quando nós olhamos para os dias de Enoque, nós podemos concluir que não são dias diferentes daquilo que eu e vocês estamos vivendo. Portanto, não é algo complicado aquilo que Deus está nos instruindo através da vida de Enoque. Uma vez que o tempo é o mesmo, existe capacidade divina para todos os filhos de Deus para que eles vivam uma vida de santidade. Duas características, pelo menos, me saltam aos olhos aí na vida de Enoque. Primeiro, Enoque vivia em meio a um povo depravado, em meio a um povo corrompido. E vai ficar claro quando nós chegamos mais à frente, em Gênesis 6, 7, 8, quando Deus traz o dilúvio sobre a humanidade toda. Mostra a deterioração, a degradação, a corrupção avançando a níveis alarmantes, até que Deus estanca aquela maldade. Segunda coisa que me chama a atenção aí na vida de Enoque é que Enoque era um pregador da justiça. Enoque precisou lutar pela verdade, ele precisou ir para o combate. Não deu para ficar escondido muito tempo, não. Ele teve que encarar a sua sociedade, teve que encarar os povos que viviam com ele e dizer-lhes algumas verdades. Ok, então eu quero pensar sobre isso com vocês e pensar sobre um problema específico então. Como é que um homem conseguiu viver uma vida santa em meio a um povo depravado? E à medida que nós olhamos então para a vida de Enoque, como ele conseguiu viver uma vida santa em meio a um povo depravado, obviamente nós somos chamados também a viver uma vida santa em meio a uma sociedade corrupta e depravada, como as do dia de Enoque, ok? Então a primeira coisa que eu quero pensar com vocês é o seguinte: Enoque conseguiu viver uma vida de santidade em meio aos seus contemporâneos porque ele falava sobre santidade. Enoque falava sobre santidade. Nós vamos pensar um pouco mais sobre isso a respeito do confronto que Enoque fazia com os seus contemporâneos. Segunda coisa, Enoque andava em santidade. Por duas vezes no livro do Gênesis 5, 21 até 24, é dito que Enoque andava com Deus. Então, a segunda coisa é que para andar ou para ter uma vida santa em meio a um povo depravado, é necessário andar com Deus. Terceira coisa,
é que Enoque influenciava o povo através de uma vida de santidade. É mesmo que dizer, meus amados irmãos, que santidade não é para nós. Santidade é para que o outro veja Deus atuando através de nós. É para que o outro olhe para você e faça este movimento. Existe um Deus nos céus, pela forma como este homem, esta mulher então anda. O primeiro problema que eu quero então começar a lidar com vocês aqui, deve ser alguma pergunta que vocês vão ouvir, se é que já não ouviram dos filhos de vocês, e se é que vocês mesmos já não fizeram essa pergunta. Como é que Moisés sabe que Enoque foi trasladado? Ou foi tirado? Talvez a sua tradução aí esteja tomado para si, no verso 24 do capítulo 5 de Gênesis. Deus tomou Enoque para si. A palavrinha ali é transladou para si. Como é que as pessoas sabiam que Enoque foi transladado, que Deus tomou Enoque para si? Essa palavrinha aí, transladado, tem o sentido de levar arrastado. Levar arrastado. Não é aquilo que nós pensamos, desaparece aqui e aparece aqui. Geralmente nós pensamos assim, os nossos filhos pensam assim, nós pensamos assim também. Seria desaparecer de um lugar e aparecer imediatamente no outro. E aí você fica se perguntando, como é que alguém sabe que Enoque foi transladado para junto de Deus? Pois bem, a palavrinha aí no hebraico, ela vai nos dar esse sentido. Enoque, ele foi arrastado para o alto. É um movimento que pode ser visto enquanto ele é arrastado. É o mesmo movimento, por exemplo, quando Eliseu olha e vê Elias sendo arrastado para o céu através de uma carruagem de fogo. Isso não é novo nas Escrituras para nós. Eliseu olhou e viu Elias sendo levado para o céu, arrastado para o céu através de uma carruagem de fogo. Aí tem um sentido de translado. Eu quero mostrar isso para vocês também, como isso acontece no Novo Testamento. Eu entendo que isso é interessante. E eu leio para vocês aqui aquilo que está em Atos, no capítulo 1, versos de 3 a 11. Mas eu não quero ler todos os versículos, para que a gente possa economizar um pouco de tempo, tá bom? O que nós temos aqui em Atos capítulo 1, versos de 3 a 11, é aquele momento em que nosso Senhor Jesus Cristo aparece aos discípulos, dá a eles instruções, aparece a muitas pessoas nesse momento. Os discípulos então, vendo nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, perguntam a ele, qual é o tempo em que ele vai restaurar o reino a Israel? Nosso Senhor vai dizer, olha, não compete a vocês saber os tempos e nem as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Os discípulos eram curiosos, assim como nós somos curiosos, né? Quando é que o Senhor vai voltar logo, né? Então é em meio a essa narrativa, é em meio a esse diálogo, que nós vamos perceber o seguinte, a partir aí dos versos 9 até 11, quando nós podemos ler assim: depois de ter dito isso, depois de ter dado estas instruções, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galiléia, por que é que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo que vocês o viram subir. Então todo esse bloco de texto está dos versos 3 até o verso 11. Os discípulos olharam e viram nosso Senhor Jesus Cristo sendo levantado para os céus, e então uma nuvem escondendo nosso Senhor. Coloca-se então um anjo da parte do Senhor e inicia então um diálogo com eles. Olha, esse Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, ele voltará novamente, ele virá uma segunda vez. É este processo de levitação, é esse processo de translado que nós temos na vida de Enoque.
Isso significa que houveram testemunhas oculares que viram Enoque sendo trasladado, Enoque sendo arrastado para os céus, para a presença de Deus. E certamente isso então divulgou-se durante a história. E Moisés então tem conhecimento daquilo que ele ouviu, que Enoque então foi tirado, foi arrastado para a presença de Deus. Então, vamos retornar ao nosso problema. Como é que um homem conseguiu viver uma vida santa em meio a um povo depravado? Primeira coisa, Enoque então era a favor da santidade. Enoque falava sobre santidade. Nesse sentido de falar aqui está a ideia de confronto, está a ideia de confrontar pessoas com seus próprios erros. E eu quero que você perceba isso no livro de Judas. Enoque aparece ali no livro de Judas chamando os homens de uma vida de pecados para uma vida de santidade diante de Deus. É como se ele dissesse: olha, você não está vendo a vida que você está levando? Não foi para isso que Deus criou vocês. Você não deve ir por este caminho. Os versos 14 a 15 nos mostra exatamente isso. Enoque confrontando os homens com a vida que eles estão levando. Versos 14 a 15 nos diz assim: foi a respeito deles que também Enoque profetizou, pregou, falou, disse: o sétimo depois de Adão, eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticam e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas 1, 14 a 15. A figura de Enoque então para Judas é como alguém que estava inserido em uma sociedade corrupta, corrompida, degradada, exatamente como a nossa. Agora Enoque está do lado da verdade. Enoque ensinava a verdade, falava da verdade, exigia a verdade, falava da justiça divina, exigia que aqueles homens andassem segundo a justiça de Deus. Aqui está um homem buscando uma vida de santidade em meio a um povo depravado, em meio a um povo corrupto, confrontando mesmo este povo com as suas próprias vidas. Nesse caso, Enoque exigia que os homens deveriam deixar os seus maus caminhos, eles deveriam se arrepender, eles deveriam voltar-se para Deus. Enoque tinha zelo pelo nome de Deus. É isso que significa alguém falar sobre santidade, alguém exortar as pessoas para que vivam uma vida de santidade. Só vai fazer isso alguém que tem zelo pelo nome de Deus. Os homens profanavam o nome de Deus nos dias de Enoque. Os homens adulteravam, os homens corrompiam os princípios de Deus. Os homens trocavam a verdade em injustiça, a verdade em mentira. E aqui está Enoque confrontando essas pessoas. Enoque tem zelo pelo nome de Deus. Ali estão os homens profanando Deus, profanando o nome de Deus, desdenhando Deus. Enoque exige deles uma vida santa, uma vida reta, porque um dia Deus virá exercer a sua justiça. Um dia Deus virá. O que nós temos aqui agora é um combate entre cosmovisões. Cosmovisão é a forma como eu e você enxergamos o mundo. São as lentes pelas quais nós olhamos o mundo, tá bom? Então, quando eu digo para você, por exemplo, que o adultério é errado, eu estou olhando para o adultério a partir das lentes da cosmovisão cristã. Eu digo para você que é pecado matar as pessoas, é pecado roubar, eu estou olhando para isso a partir das lentes da cosmovisão cristã, a partir das lentes do próprio Deus. Então, o que há aqui na vida de Enoque e na vida dos seus contemporâneos é um confronto de cosmovisões. Enoque está confrontando uma cosmovisão mundana, uma cosmovisão errada, com aquilo que ele já
tem revelado a respeito de Deus. Enoque confronta as pessoas com a revelação que ele já tem, e acredite, ele já tinha muito sobre Deus até esse momento. Mas pastor, nós estamos apenas em Gênesis 5, e esse homem, o Senhor está dizendo que ele tem bastante da revelação de Deus, daquilo que Deus quer dele, daquilo que Deus exige dele. Sim, acredite, ele já tem bastante. Ele já sabe o suficiente para viver uma vida de santidade. Deus já mostrou, já revelou, já descortinou bastante até Gênesis 5, para que Enoque soubesse o que Deus requer dele. Por exemplo, na narrativa de Adão e Eva, Enoque já sabe que Deus não tolera desobediência. Nessa mesma narrativa, Enoque já sabe, já tem a compreensão de que Deus é santo e que não tolera o pecado. Pela narrativa de Caim e de Abel, por exemplo, Enoque já sabe que Deus não tolera a inveja e que Deus não tolera o assassinato. No caso de Lameque, que nós vemos e que está ali contemporâneo de Enoque, Enoque também já sabe que Deus não tolera a poligamia. Olhando para a vida de Adão e Eva, Enoque já sabe que Deus criou uma mulher para um homem, não é 5 mulheres, 2, 3 para um homem, é uma mulher para um homem. Nós poderemos passar a noite inteira aqui, acredite, falando sobre daquilo que Enoque já tinha de revelação de Deus. Enoque já sabia que no futuro viria um Messias, porque foi assim a promessa e o evangelho que Deus primeiro anunciou a Adão e Eva: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, do acusador. Enoque já esperava um Messias. Enoque já sabia que Deus requeria uma vida de santidade. Como é que era um casamento segundo Deus? É um homem e uma mulher, não é uma mulher e uma mulher, e nem um homem e um homem, é um homem, uma mulher. Enoque já sabe que Deus não tolera o assassinato, a corrupção de nenhum tipo. Ele, acredite, ele já tem muito sobre Deus. Agora, o que nós vemos na vida de Enoque não é apenas que Enoque falava sobre santidade. Isso é uma das coisas que mais enche meu coração e que me coloca também a pensar. É fácil você falar de algumas coisas, e às vezes é até mesmo interessante você ver algumas pessoas falando sobre algumas coisas e como elas conseguem sondar certos temas com uma grande profundidade que às vezes nós não conseguimos. Mas na vida de Enoque não existe apenas o falar e o confronto com a verdade. É nos dito também que Enoque andava em santidade. Ele não apenas falava, confrontava o seu tempo com a maldade do seu tempo, mas ele também andava segundo aquilo que ele mesmo falava. Não basta apenas falar, é necessário viver. Nada melhor do que uma boa instrução seguida de um bom exemplo. Instrução sem vida é morte, é seco, é vazio. Assim como conhecimento sem sabedoria é estéril. Conhecimento sem sabedoria produz arrogância, produz homens e mulheres orgulhosos. Mas se um homem e uma mulher têm também sabedoria e conhecimento, produzirá neles humildade. Não apenas falar sobre santidade, mas viver aquilo que se está falando é um grande desafio para todos nós, e Enoque andou em santidade. Sabe por quê? Porque ele andava com Deus. Só existe uma forma dos homens andarem em santidade, é se eles andarem com Deus. Só existe uma forma dos homens conseguirem confrontar o seu tempo com os seus erros, com as suas falhas, com as suas faltas, é se tais homens andarem com Deus. Eu quero dizer para vocês que nós só vamos conseguir confrontar esse tempo, esse mundo, a cosmovisão errada deles, se nós andarmos com Deus como Enoque andou. E é isso que nós vemos em Gênesis 5, versos 22 e 24,
quando diz por 2 vezes que Enoque andou com Deus. Gênesis 5, versos 22 e 24, que diz assim: Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o transladou, o levou para junto de si. Enoque entendeu que mais do que caminhar com Deus do lado de fora, pelas palavras, é importante andar com Deus do lado de dentro. Mais importante do que ir até a igreja e oferecer culto a Deus, é ser igreja de Deus, é ser habitação do Senhor. Tão importante quanto falar, quanto ensinar, é tentar viver, é buscar viver aquilo que se ensina. Enoque não só exigia dos outros uma vida de santidade, como ele mesmo exercitava uma vida de santidade, uma vida de retidão e uma vida de justiça. Por isso ele recebeu o testemunho da Sagrada Escritura, que ele não é apenas um homem que fala, que diz aos outros que deve ser feito, ele mesmo vai lá e faz, ele mesmo vai lá e vive. Agora, nos nossos dias, está repleto de pessoas que dizem aos outros o que deve ser feito. São fariseus, como aqueles nos dias de Jesus. Jesus disse que esses homens atavam fardos pesados, mas eles mesmos nem com o dedo tocavam estes fardos. Aqui Deus nos chama para uma vida em que nós não apenas falamos sobre santidade, não apenas falamos sobre as coisas de Deus, mas nós vivemos as coisas de Deus, nós vivemos com Deus dentro de nós. Enoque andou com Deus. Todo homem só será santo na medida em que andar com Deus. Guarde isso. Eu e você não seremos santos se não conseguirmos andar com Deus. É o andar diário com Deus que torna o homem santo. A santidade não nasce de nós mesmos, a santidade é dada de Deus para nós, é algo que vem do Senhor para nós. A santidade, qualquer outro dom maior, procede de Deus e só nos é concedida à medida que nós andamos com o Senhor. Se eu e você queremos andar em uma vida de santidade, se nós queremos falar sobre santidade e viver essa santidade que nós falamos, nós somos chamados a andar com Deus como Enoque. Eu quero ler para você aquilo que está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 a 19. Apesar de que nós já lemos no início do nosso culto, mas eu queria ler novamente. 1 Pedro 1, versos 14 a 19. O apóstolo Pedro, então, escrevendo aqueles crentes da dispersão, ele diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Pois bem, aquilo que está aqui dito pelo apóstolo Pedro é uma chamada a uma vida de santidade à medida que nós estamos peregrinando nessa terra, mas é uma chamada a uma vida de santidade a partir de uma salvação operada em nós pelo precioso sangue de Cristo. Logo, alguém que leva uma vida moral não leva uma vida de santidade.
Alguém que não conhece a Cristo, alguém que não foi salvo por Ele, jamais vai conseguir levar uma vida de santidade, porque tal santidade não está vindo de Deus para ele, não vem por intermédio de Cristo, é uma santidade que Ele mesmo está buscando, e essa santidade que Ele mesmo produz nada mais é do que moralidade. Assim como Enoque zelava pela verdade e confrontava os seus contemporâneos, não existe santidade sem verdade. Não há santidade flertando com o erro. Alguns homens e algumas mulheres querem viver uma vida de santidade enquanto flertam com o erro, com aquilo que Deus instruiu que não deveria ser feito. Nunca vão conseguir. Não existe santidade à parte da verdade. Santidade e verdade estão atreladas. É assim que Jesus ora, por exemplo, em João no capítulo 17, e mais especificamente no verso 17, João diz que Jesus disse assim na sua oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Unidas, santidade e verdade. Não há como viver uma vida de santidade flertando com o erro, flertando com a cosmovisão do mundo, flertando com algumas possibilidades que os homens acham para, de repente, colocar a palavra de Deus como subserviente aos seus pensamentos. De forma nenhuma. Quando Deus diz claramente, literalmente, não adultere, é não adultere. Não mate, é não mate. Não roube, é não roube. Não existe jeitinho. Não há como ter uma vida com Deus, uma vida de santidade, uma vida onde nós buscamos andar com Deus e de repente flertar com alguns erros que a gente vai empurrando para debaixo do tapete conforme o tempo vai passando. Um cristão está sempre em luta contra os seus pecados. Aqui está um homem que luta. Aqui está um homem que desembanhou a sua espada e está lutando contra os inimigos da verdade no seu tempo. Aqui está um homem proclamando a verdade de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, não apenas em palavras, mas também através da sua própria vida. E aqui está nosso Senhor Jesus Cristo dizendo que verdade e santidade estão atreladas, não há como separá-las. Há como você levar uma vida de mentiras e tentar levar uma vida com Deus. Não tem como, eu não consigo fazer isso, ninguém consegue fazer isso porque não nos é dada essa autorização. Mas somos chamados a confrontarmos tanto o nosso pecado quanto o pecado do nosso próximo. Não é apenas apontar o dedo para o outro, mas é deixar que a palavra de Deus aponte o dedo para nós mesmos e nos corrija e nos corte, tire aquilo que não deve estar em nós. Portanto, meus irmãos, se nós queremos uma vida de santidade, ela precisa estar ligada diretamente com a verdade, com a palavra de Deus e com o caminhar diário com Deus. Em terceiro lugar, Enoque andava em santidade para influenciar. Muitas pessoas buscam a santidade, eu coloquei isso já realmente de caso pensado aqui. Muitas pessoas querem ser santos para ter poder, santidade para ter poder, ou santidade para ter dons. E nesse caso, a santidade acaba que virando um fim em si mesma, mas não é bem essa ideia egoísta que a Escritura tem em mente. Enoque andava em santidade para influenciar o povo do seu tempo. Obviamente, se você ler em seguida, você vai perceber que Noé foi alguém influenciado com certeza pela vida de Enoque. Ok? Enoque anda em santidade para influenciar. Eu e vocês somos chamados a andar em santidade para influenciar as pessoas. Que as pessoas, olhando para a sua vida, possam virar e adorar a Deus. É da mesma forma como funcionam as boas obras. Nós não fazemos as boas obras para que as pessoas que estão à nossa volta olhem para nós.
como pessoas boas, mas nós fazemos boas obras para que elas, olhando para nós, possam olhar e engrandecer a Deus. Aqui está o mesmo princípio. Enoque vive nos dias de Lameque. Lameque é pai de Noé. E certamente foi uma grande influência sem precedentes, tanto na vida de Lameque quanto na vida de Noé. É dito a respeito de Noé que Noé andou com Deus. Você encontra na vida de Noé a mesma expressão que você encontra na vida de Enoque. Noé andou com Deus. Enoque andou com Deus. A mesma expressão. É dito assim, Gênesis 6, versos 8 a 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Quando você lê aquilo que está em Gênesis 6, versos 8 e 9, falando a respeito da vida de Noé e fazendo uma comparação com a vida de Enoque, dizendo que Noé era homem justo e perfeito, você pensa logo em alguém impecável, alguém que não errava, mas não é essa a ideia que está aqui. A ideia que está aqui, tanto na vida de Noé quanto na vida de Enoque, é alguém inteiro, é alguém sem máscara, é alguém que é o que é, alguém que é o que é na igreja, é o que é em casa, é o que é onde ele está, é a mesma pessoa. Você olha para a pessoa e fala, não, é a mesma pessoa. Olha para o André na igreja, não, o diácono André na igreja é o mesmo que ele é lá na casa dele, é o mesmo que ele é quando ele vai lá na minha casa, é a mesma pessoa, uma pessoa inteira. Não é uma pessoa hipócrita, uma pessoa que coloca máscaras, uma pessoa que tenta esconder quem é. Talvez isso acabe soando um pouco estranho para nós, mas a santidade não é um fim em si mesma. Eu não busco a santidade para ter poder, para ser mais poderoso, para pregar melhor, para que Deus me dê algum dom que eu ainda não tenho, mas não é essa a ideia aqui na Sagrada Escritura. Nós não somos santificados, por exemplo, para ver Deus. Entenda bem isso que eu vou dizer agora para você. Nós não somos santificados para ver Deus. Nós somos santificados porque nós já vimos Deus. E agora, depois de vermos Deus, ouvirmos a sua palavra e andarmos com Deus, então nós somos santificados. Nós não somos santificados para ver, nós somos santificados porque já vimos. Então nós somos santificados diariamente, à medida que nós vamos caminhando com Deus e com a sua palavra e com os irmãos da igreja. Pastor, então qual é o propósito desse processo de santificação? É que os outros vejam Deus a partir da minha e da sua vida. Santidade não é para mim mesmo, é para o próximo, é para o outro. É para que o outro olhe para mim e veja que há um Deus todo-poderoso e santo nos céus. Esse é o propósito do processo da santificação divina em cada um de nós, é que Deus seja visto, não é que nós sejamos vistos, Ele seja visto nas nossas vidas. Assim como no caso de Jesus, Jesus andava em santidade de vida. E é dito a respeito de Jesus pela boca do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro olha para Jesus e diz assim: tu és o santo de Deus. Essa é a perspectiva. Ou então aquilo que está em João 17, verso 19, quando Jesus está na sua oração sacerdotal, e ele diz exatamente isso que eu estou tentando mostrar para vocês. E por eles, apontando Jesus para os discípulos, e por eles eu me santifico por causa deles, para que também eles sejam santificados na verdade. João 17, 19. A minha santidade por causa deles, a nossa santidade por causa do nosso próximo, para que outros olhem para nós e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. De repente você fica pensando a respeito disso. A santidade é uma questão, então, muito mais relacional com Deus do que algo egoísta.
Nós somos santificados para que os homens tenham então a oportunidade de conhecer a Deus através da nossa vida. Santidade de vida é uma forma de evangelismo. É uma forma em que nós mostramos através da nossa vida que existe um Deus vivo sentado no trono do universo. É assim, amados irmãos, para que outros vejam Jesus nas nossas vidas e através de nós. Portanto, nós aprendemos com Enoque que Deus só será importante para o outro se for importante primeiro para mim. Deus só será santificado no outro se for primeiro santificado aqui. Então nós olhamos para aquele texto, geralmente mal interpretado, de Hebreus 12 a 15, e então conseguimos compreender aquilo que Deus e o apóstolo Pedro está falando. Quando Deus diz assim, através do seu servo: por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que aquele que é manco não se desvie, mas seja então curado. Procurem viver em paz com todos os homens e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12 a 15. O apóstolo Pedro está falando não é a santidade para que nós vejamos a Deus. Sem santidade ninguém verá Deus através da minha e da sua vida. O texto ganha uma outra conotação. Santidade não é para mim mesmo, santidade é para o próximo, para que ele veja Deus atuando através da minha vida. Santidade é para revelar Deus, para mostrar a Deus aqueles que ainda não conhecem Deus. Aqui está um homem, Enoque, um homem que descobriu que muito mais do que consagrar coisas, Deus santifica pessoas, muito mais do que santificar coisas, o copo d'água, santificar às vezes um tijolo, sei lá quantas coisas as pessoas tentam consagrar a Deus. Deus espera corações consagrados, pessoas santificadas. Mais do que andar com Deus do lado de fora, apenas por palavras, Enoque andou com Deus dentro de si. E daí então, tanto Lameque quanto Noé viram Deus através da vida de Enoque. É por isso que Noé vive uma vida em que pode ser dito que ele andava com Deus. Agora, eu quero encerrar aqui, e eu quero mostrar para vocês de que forma a vida de Enoque se confunde com a minha e a sua vida, e se confunde com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer isso agora nessa aplicação, e a minha expectativa agora é gerar esperança no seu coração. Eu quero que você tenha o seu coração imbuído de alegria nesse momento. Nesse movimento de arrebatamento que nós vimos de Enoque, que eu expliquei aqui para vocês, nós temos então duas imagens. A primeira trata a respeito da igreja, a respeito de mim e de vocês em especial, ok? Enoque é um tipo de crente do Antigo Testamento, e ele representa ali a igreja. Através da vida de Enoque, nós sabemos como será o arrebatamento da igreja, o meu arrebatamento e o seu arrebatamento. E eu quero ler um texto para que isso fique claro para você na sua mente. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos então arrebatados, levados, arrastados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos então para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras,
1 Tessalonicenses 4, versos 16 a 18. Pois bem, aqui Enoque é um tipo de crente do Antigo Testamento. E Deus, a partir da vida de Enoque, mostra para nós como será o nosso arrebatamento, o nosso translado para estar com Cristo nas nuvens. Nós seremos arrastados de tal maneira que as pessoas ficarão estupefadas, elas vão ver o povo de Deus subindo para Deus nos ares, como aconteceu com Enoque, como aconteceu com Elias também, como aconteceu com o próprio Jesus em Atos capítulo 1, que nós lemos a partir do verso 3. Enquanto o povo de Deus for levantado aos ares, aqueles que não temem ao Senhor verão, e nós desfrutaremos, nós já não olharemos para trás, mas nós olharemos para a face daquele que resplandece, daquele que é toda luz, toda santidade. Então, nesse primeiro sentido, a vida de Enoque se confunde com a nossa vida, assim como a história e a sociedade de Enoque se confunde também com a nossa, para que nós possamos então andar em santidade de vida em meio a um povo corrupto, em meio a uma sociedade corrupta. Primeiro é necessário falar da santidade, é necessário viver em santidade, andando então com Deus, é necessário confrontar o erro e é necessário entender que a vida de santidade não é um fim em si mesmo, não é para nós aparecermos, é para Deus aparecer através de nós. Agora, existe um segundo fato interessante que mostra como Enoque é um tipo de Cristo. Assim como ele é um tipo de igreja, um tipo de crente, ele é também um tipo de Cristo. Isso funciona como uma espécie de sombra, tá bom? Se você pudesse, por exemplo, conviver com Jesus, voltar no tempo e conviver com Enoque, você diria assim: rapaz, esse Enoque, ele vive como aquele homem, o carpinteiro de Nazaré, ele vive como nosso Senhor Jesus Cristo, pela forma como ele anda, pela forma como ele trata as pessoas, pela forma como ele prega, pela forma como ele vive. Isso é uma sombra, isso é um tipo. Quando nós tentamos dizer para vocês, olha, isso é um tipo de Cristo, significa que se você tivesse visto um e outro, você diria, esse aqui me lembra aquele. Da mesma maneira, quanto mais eu convivo com o presbítero Charles deve me levar a esse entendimento. Quanto mais eu convivo com ele, mais eu devo levar a minha mente a Cristo. O presbítero Charles tem agido como Cristo age. Ou então, quanto mais ele convive com o pastor Fabiano, quanto mais eu convivo com ele, mais eu percebo que ele age como Cristo agia, como Cristo falava. E então todos nós somos sombras do próprio Cristo, porque nós apontamos para ele como Enoque apontava. Ali está um homem que era uma sombra do Messias que viria. A vida de santidade de Enoque aponta para uma vida de santidade mais plena. Significa que você não veria Cristo na sua totalidade na vida de Enoque, mas você veria alguns lampejos da vida de Cristo na vida de Enoque, pela forma como ele falava, pela forma como ele se comportava. Lampejos, sombra, uma sombra pálida daquele Messias que viria, porque toda a santidade, toda a plenitude de santidade habita em Cristo, e não habitou em Enoque, mas habita corporalmente em Cristo. Toda a plenitude de humildade não habitou em Enoque, não habita em mim, não habita em vocês, mas habitou em Cristo. Toda a plenitude do Espírito Santo não habitou em Enoque, mas habita em Cristo e também deve habitar em nós. Nós devemos almejar para estas coisas. João, no capítulo 6, verso 69, capítulo 6, verso 69, diz assim: e nós temos crido e conhecido que o Senhor Jesus Cristo é o Santo de Deus. Nós temos crido e conhecido que o Senhor Jesus Cristo é o Santo de Deus. Aqui está um homem vivendo em plenitude de santidade. Seu nome é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viveu uma vida que nem mesmo Enoque conseguiu viver, e nem mesmo eu e vocês conseguimos viver.
E sabedores disso, a nossa esperança deve repousar única e exclusivamente em nosso Senhor Jesus Cristo. A humildade que nos é requerida, a santidade que nos é requerida, a vida perfeita e plena que nos é requerida, está disponível para todos os homens, todas as mulheres, crianças, na pessoa do Filho, Cristo Jesus. E a partir desse momento, então, a nossa santidade não é então uma santidade imperfeita, é uma santidade perfeita, porquanto o Pai olha para nós através da pessoa e do sangue do Filho, através da pessoa e do sangue do Redentor. E tudo aquilo que falta em nós é completado pela pessoa do Filho. Se nos falta humildade, Deus então nos concede a partir da pessoa do Filho. Se nos falta santidade, Deus nos concede a partir de Cristo. Tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável diante de Deus, Deus atribui na nossa conta a partir da pessoa do Filho. Amados irmãos, que nós possamos então buscar uma vida em que nós andamos com Deus, para sermos santos, para que as pessoas então vejam Deus através da nossa vida, que nós possamos confrontar o erro com a verdade, tanto nas pessoas à nossa volta, quanto em nós mesmos, que às vezes tentamos esconder algum erro. Que a palavra de Deus confronte também o nosso erro, que através da vida de Enoque teu coração seja esclarecido e você possa ter esperança de vida eterna, porque Deus nos mostra também através da vida de Enoque como será o arrebatamento da igreja, assim como nos mostrou na vida de nosso Senhor Jesus Cristo como será esse translado da igreja. Nós nos encontraremos com o nosso Senhor, com o noivo nas nuvens, e para sempre estaremos com Ele. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir uma vida de santidade ao nosso Deus, para que Ele nos ajude, a fim de que outros vejam a face dEle através das nossas vidas. E eu quero convidar aqui então minha esposa que faça essa oração então. Vamos orar com a minha esposa. Bondoso Deus, nós te louvamos, Pai. Obrigado pela sua palavra, que alimenta o nosso coração, Senhor, nos dá a boa direção, Senhor. Amém. Nos faz buscar santidade de vida, Pai, para que a tua glória, a sua honra, Senhor, seja através das nossas vidas, ó Deus. Nos dá o bom discernimento, nos dá sabedoria, Pai, nos dá força, nos dá disposição e corações abertos, Pai, para que cada vez mais o outro enxergue a santidade que o Senhor mesmo coloca nos nossos corações, no nosso andar, no nosso falar, através da nossa vida, Pai. Que muitos possam conhecer a Ti, enxergar a Ti através de nós, Deus. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, maravilhoso e misericordioso conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, que Deus abençoe você. Deus te dê uma semana excelente, uma semana de alegria na presença dEle, uma semana santa. Que em tudo vocês sejam bem-sucedidos para a glória do nosso Deus e Pai, tá bom? Não saia aí rapidinho, dá pelo menos um toque aí no irmão, na irmã que está aí do seu lado aí, tá bom? Conversem um pouquinho antes de sair.